Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos começar a estudar derivadas, um curso de cálculo. Primeiro vamos falar da secante, uma curva que vai virar tangente. Seja o gráfico de uma curva e P e Q, dois pontos sobre este gráfico. A reta que passa por P e Q é a secante ao gráfico da curva. Okay? A inclinação de uma reta fornece a taxa de variação das ordenadas dos pontos da reta em relação às respectivas abscissas. Então, se eu tiver y igual a mx mais b, com m e b constantes, então para quaisquer pontos x1, y1 e x2, y2 desta reta, nós temos que a diferença das ordenadas dividida pela diferença das abscissas pode ser obtida se nós substituirmos o y por mx mais b em cada caso, né? Cancelamos o b e obtemos essencialmente m. Okay? Então a inclinação da secante ao gráfico de uma função fornece uma aproximação da taxa de variação dos valores de f em relação à variação dos valores da variável. Okay? Bom, tomemos então um gráfico y igual a f de x e um p sobre esta curva, consideramos um outro ponto Q próximo de p sobre o gráfico e olhamos a secante, a curva por p e q. Fazemos agora o ponto Q deslizar sobre a curva em direção de P e as secantes, né, vão se movimentar até chegar à tangente, que é a reta limite de todas as secantes, quando o Q está arbitrariamente próximo de P. Okay? Nós já falamos sobre isto na introdução ao curso de cálculo, né? Isto é a operação de obter a derivada. Okay? Vamos procurar a inclinação da tangente a uma parábola, y igual a x ao quadrado, e a estender a ideia para qualquer outro gráfico. Okay? Então, isto é parecido com o que foi feito na introdução ao curso. Fixamos um ponto P, x0, y0, sobre o gráfico de y igual a x ao quadrado, e vamos calcular a inclinação da tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto P, x0, y0. Como vamos usar secantes, né, tomamos um segundo ponto, x1, y1, sobre o mesmo gráfico. Está aqui o x1, y1, o x0, y0. Okay? Aqui a secante, aqui a diferença das abscissas entre o P e o Q, e aqui a diferença das ordenadas entre o P e o Q, e a inclinação, né, é o quociente entre esta diferença, vai ser o M, né, a nossa inclinação. Então a secante P e Q tem a inclinação dada por a diferença dos y sobre a diferença dos x, né, a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. E agora nós fazemos o x1 se aproximar de x0, de maneira que o ponto Q se aproxima do ponto P fixado. Okay? Então, à medida que o Q se aproxima de P, a reta secante se aproxima cada vez mais da reta tangente à parábola no ponto P. Na linguagem do cálculo infinitesimal, diz-se que a reta tangente é o limite das retas secantes PQ quando o x1 tende ou se aproxima de x0. Então, a inclinação ou declive da reta tangente é o limite das inclinações das secantes PQ quando o x1 tende ou se aproxima de x0. Então, M é o limite da inclinação de PQ quando o Q vai para P, ou o limite deste quociente aqui. Então, usaremos a expressão acima para encontrar o declive da tangente à parábola no ponto x0, y0, depois de entendermos o que significa esta notação, o conceito de limite que nós já falamos aqui. Seja então o gráfico y igual a f de x, o ponto x0 nesta curva, com y igual a f de x0. Então, queremos encontrar a inclinação da tangente à curva no ponto P, supondo que esta tangente exista. Ok? Partimos do ponto P, x0, y0 fixado, e vamos estender o ponto x1, o ponto x1, y1 do ponto Q, né? Vamos entendê-lo como x0 mais delta x, onde delta x é muito pequeno, é suposto uma quantidade muito pequena, e a ordenada y1 corresponde a x0 mais delta x, que é o x1, é o f do x1, que é o f de x0 mais delta x. Então a inclinação da secante passa a ser dada por esta expressão, que é y1 menos y0 sobre x1 menos x0, mas eu substituo pelas escolhas, né, de x1 igual a x0 mais delta x. Então fica esta expressão. Cancelando aqui o x0 em baixo, ficamos exatamente com isto. Okay? Isto é uma aproximação da taxa de variação dos valores de f em relação aos valores da variável. Né? Nós estamos a fazer o quociente entre a variação de f sobre a variação da variável.
Então, para y igual a x quadrado, okay, quando f de x igual a x quadrado, a expressão passa-se a traduzir deste jeito. O f de x0 mais delta x é x0 mais delta x ao quadrado. O f de x0 é x0 ao quadrado. O delta x fica igual. E expandimos o quadrado. Aqui. Né? Cancelamos o x0 ao quadrado. Cortamos o delta x com este delta x. E o delta x com este delta x quadrado vai ficar delta x só. E ficamos com 2x0 mais delta x. Quando o delta x vai para 0, obtemos 2x0. Né? Portanto, a inclinação da tangente ao gráfico y igual a f de x no ponto P de x0, f de x0, é o limite das inclinações de todas as secantes PQ quando se faz o x1, que é o x0 mais delta x, ir para x0. Isto é quando nós fazemos o delta x ir para 0. Então nós podemos também escrever isto aqui. Okay? No caso particular de y igual a x quadrado, nós já obtivemos esta expressão explícita e, portanto, o limite é 2x0. Okay? Isto significa, então, que o valor do limite, que é denotado por f', né, f' de x0, ou mais precisamente a derivada de f em x0, né, tem por definição este aspecto, é este limite, e com esta notação, começando com a função f de x igual a x quadrado, obtemos f' de x0 igual a 2x0. Isto é equivalente a calcular este limite. Ok? É f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando o x vai para x0. Tá? Então, uma ou outra versão do limite, ou seja, ou esta que está aqui, ou esta que está aqui, pode ser usada para, de maneira mais, pode ser mais conveniente, tá? Depende um pouco da expressão da função, às vezes é mais simples calcular com este quociente, às vezes é mais fácil calcular com este quociente. Okay? Isso é indiferente, usar um ou outro é uma questão de praticidade. Tem várias notações, para a notação da derivada pode ser denotada por f' de x, por y', se y for igual a f de x, por dy sobre dx, por df sobre dx, ou por d sobre dx f de x. Todas estas notações são equivalentes. Para indicar o valor da derivada num ponto específico, usamos as notações alternativas f' de x0, y' em x0, dy sobre dx em x igual a x0, df sobre dx em x igual a x0. Quando a função depende do tempo, okay, y igual a f de t, é muito comum em física ou química, de vez em quando aparece, né? Em vez de y' aparece y ponto. Tá? Muitas vezes em disciplinas aplicadas, física e química, é muito usual, às vezes aparece, né? O y', para a notação de derivada, é substituído por um pontinho em cima. Okay? Mas é a mesma notação, é só uma notação um pouco diferente. Uma observação é que toda a função derivável é contínua. Okay? Se f for derivável num ponto, se existir o limite daquele quociente que define a derivada, então a função é automaticamente contínua. Okay? Em particular, se uma função não for contínua num ponto, então ela não pode ser derivável nesse ponto. Okay? Então a derivada não existe nesse lugar. Então, para entender porque é que isto é verdade, não é? Isto não é nada complicado. Imaginem que dizer que a função é contínua é dizer isto, né? O limite de f de x, quando x vai para x0, é o f de x0. Mas isto é a mesma coisa que dizer que o f de x menos f de x0 vai para 0, quando o x vai para x0. Ou, se eu escrever esta diferença como delta f, né? Eu posso dizer que o limite de delta f vai para 0 quando o delta x vai para 0, que é a diferença entre o x e o x0. Ok? Mas então, se isto vai para 0, tá? Se isto vai para 0, observem o seguinte. Isto significa que este limite, que eu simplesmente, isto aqui é a mesma coisa que isto, né? Porque eu simplesmente multipliquei e dividi por delta x, e o delta x não é 0 quando ele tende para 0, ok? Por definição de limite. Então, isto é a mesma coisa que isto, mas isto pela regra do produto dos limites, né? É o limite destes dois produtos, se ambos existirem, mas este cara existe. Então eu admito que a função, eu assumo que a função é derivável. Então se a função é derivável, isto aqui é a derivada. E este cara vai para 0. Então eu fico com a derivada vezes 0, que é 0. Okay? Seja qual for a derivada, essa derivada existe, se é um número finito. Okay? Portanto, o limite quando x tende para x0 de f de x é igual a f de x0, né? Porque isto tudo é equivalente a isto, que é equivalente a isto, é equivalente a isto. E portanto a f é contínua em x0.
continuidade não garante a existência de derivadas. Atenção, né? Por exemplo, esta função, a função módulo x, ela é contínua em zero, mas ela não tem derivável, não tem derivada em zero, porque ela não é diferenciável nesse ponto. Portanto, a continuidade não é suficiente para garantir a existência de derivada. Okay? A derivação implica a continuidade, mas a continuidade não implica que existe derivada. De fato, né? Porque é que ela não é derivável no ponto? Reparem, para x positivo, ou seja, se eu calcular a derivada à direita, o limite quando o x vai para 0 à direita, de f de x menos f de x0 sobre x, menos 0, né? Que seria a derivada em 0, é igual ao módulo x menos módulo de 0, né? Porque a função é o módulo, e isto é x sobre x, simplesmente porque x é positivo. Então dá 1. Mas por outro lado, quando eu pegar o x pela esquerda, com x negativo, indo para 0, né? O módulo de x passa a ser menos x. Então isto aqui dá menos 1. Okay? Portanto, não existe a derivada em 0, porque o limite deste quociente à direita e o limite à esquerda são diferentes. Okay? Isto também se chama derivada à direita e derivada à esquerda, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Portanto, em geral, se o gráfico de f tem um canto ou um bico, né, então f não tem reta tangente neste ponto e a função não tem derivada aí. Os limites laterais geralmente são diferentes, que dão os limites laterais do quociente que define a derivada. Outra maneira de ver que não existe derivada, né, o resultado anterior garante que todo ponto de descontinuidade de f é um ponto na derivada não pode existir. Sim, por exemplo, estes pontos aqui. Este ponto aqui, que é uma descontinuidade da função, a função não é contínua aqui, né? O limite à direita é diferente do limite à esquerda da f, então aqui certamente a derivada não pode existir. E também pode acontecer que o gráfico pode ter uma reta tangente vertical, essencialmente, né? Por exemplo, este é um caso. A função raiz, 2 vezes a raiz do módulo x menos 1, ela tem este gráfico aqui em vermelho. E aqui no ponto, para x igual a 0, né, eu não posso calcular a derivada do mesmo jeito. Eu vou ter de fato, não só que eu vou ter de fato que o limite não existe, porque o limite vai ser infinito dos dois lados. Okay? Então não é um limite finito. Uma observação muito importante é que temos também uma ampla classe de funções que nós já podemos usar, que são diferenciáveis, assim como no caso das funções contínuas, né? De fato são as mesmas. Okay? Então as funções identidade, polinomiais, raízes enésimas, trigonométricas inversas, exponencial e logarítmica são deriváveis em todos os pontos no interior dos seus domínios. E também nós veremos daqui a pouquinho que a soma, o produto, quociente e a composição de funções diferenciáveis é sempre diferenciável no seu domínio. E vamos ter regras para calcular as suas derivadas. Então segue, né, que todas as funções elementares são diferenciáveis nos seus domínios, certo? E lembre que é uma função elementar, né? É aquela função cuja expressão é dada por um número finito de composições de funções polinomiais, trigonométricas inversas, todos estes que estão aqui, né, compostas um número finito de vezes. Tá? Então, todas as funções elementares são diferenciáveis nos seus domínios. Então, nós já podemos usar isso se nós precisarmos de saber que existe a derivada. Para calcular essas derivadas, nós vamos estudar daqui a pouquinho regras de derivação. Okay? Bom, em seguida vamos falar de resultados que valem para funções deriváveis. Vamos usar a derivada para estudar um teorema muito importante, o teorema do valor médio e as suas aplicações.